Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou Eric Módulo e esse é o programa Eclésia, começando com alegria para toda a nossa rede espalhada pelo país, a Rede Século XXI, que alcança praticamente o Brasil inteiro. Com grande alegria a gente entra na sua casa, nesse horário, para conversar sobre um assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa sobre catequese, história da Igreja e vida de santos, enfim, o assunto católico sempre presente aqui no programa Eclésia. O programa de hoje é um programa especial, né? Nós estamos fazendo o lançamento de um livro muito interessante, um livro que rendeu um árduo trabalho de pesquisa, um livro histórico, bacana, de um assunto que está sempre presente aqui no programa Eclésia. Você que acompanha o programa toda semana, certamente vai reparar que o assunto que a gente vai falar no programa de hoje tem tudo a ver com o nosso dia a dia, porque a gente vai falar um pouco da história da Igreja do século XX. Vamos falar sobre... Bom, já vou explicar o nome do título e apresentar o autor, você vai entender o que eu estou dizendo. Estamos fazendo hoje aqui no programa Eclésia o lançamento desse livro chamado Nove Papas contra a Destruição do Mundo. Vamos falar de Bento XV até o Papa Francisco, ou seja, 9 papas que colaboraram de alguma forma ou de outra para que mantivesse a paz no mundo, ou que tentasse evitar guerras. Como é que foi os bastidores da Igreja em relação, por exemplo, na época do nazismo, né, como os papas se comportaram naquele período, como os papas enfrentaram tantos desafios do século XX. Olha, esse livro é muito interessante, é um livro rico, é um livro bacana, é um livro de muitos dados históricos reais, tem um monte de peculiaridades que a gente vai comentar sobre isso durante o programa. E para explicar sobre esse livro e para falar sobre o lançamento do livro, a melhor pessoa que poderia ser quem é? O próprio autor da obra, que está aqui ao meu lado, primeira vez que está aqui conosco no programa Eclésia. Boa noite, Beto Iesus. Boa noite a você, boa noite aos telespectadores. Estou mais uma vez nessa rede maravilhosa, criada aqui pelo nosso querido Padre Eduardo e as irmãs. É um prazer estar aqui, especialmente falando de pessoas tão queridas que nem os nossos queridos papas, que tudo fazem para manter a paz no mundo, não obstante não serem com pessoas assim, às vezes, bem tratadas, né, pela mídia. É verdade. Bom, e obras como a sua está aqui para contar a versão real da história, como foi realmente a vida, como foram os bastidores, né, as histórias que esses papas viveram. Olha, e tem gente bacaníssima para a gente comentar aí, hein, gente? Porque, ó, por exemplo, esse livro que a gente está fazendo o lançamento hoje, esse livro dos 9 papas contra a destruição do mundo, que, aliás, já está disponível para que você possa adquirir a partir de agora, já que hoje é o lançamento. As nossas atendentes já estão lá, preparadas para receber as vossas ligações, porque já está disponível para quem quiser adquirir esse livro. Eu vou explicar mais durante o programa, mas olha, se você ligar nesse número, além de você participar aqui conosco, mandar pergunta como de costume toda semana aqui no programa Eclésia, você pode fazer isso por e-mail também, as nossas atendentes estão disponíveis já para te orientar como é que você faz para adquirir esse livro, porque todos os livros que a gente oferece aqui, principalmente esses que são oferecidos e que são comercializados aqui pela gente, é uma maneira também de você ajudar na manutenção aqui da nossa obra, da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, uma maneira direta de você colaborar conosco. Além de, é claro, os nossos amigos associados que colaboram conosco e nos ajudam a manter de pé essa obra, ao adquirir um produto que a gente anuncia aqui, você também está colaborando. E o livro de hoje é mais um desse exemplo, mas é um livro de grande conteúdo. Olha, além de emocionar, além de aprender mais sobre a história, além de colocar alguns pingos nos is de algumas lendas, esse livro, além de tudo, é uma delícia de ler. Eu vou explicar tudo isso durante o programa, que a gente já vai para um primeiro intervalo, e o autor do livro, Beto Iesus, vai estar conosco aqui durante todo o programa Eclésia de hoje. Voltando no intervalo, já vou querer perguntar para ele da onde veio essa ideia de escrever esse tipo de livro, e vamos entrar um pouquinho nesses detalhes para você conhecer um pouco mais sobre essa obra belíssima, sobre esse importante período da Igreja Católica, que é basicamente todo o século XX, tá bom? Não sai daí, a gente vai para o primeiro intervalo, já já a gente continua essa conversa. Até já.